Palmeiras e Corinthians estão de olho em uma joia do Flamengo e cogitam a possibilidade de contratar esse atleta de graça no fim do vínculo com o rubro-negro. Eu me refiro a Rian Roberto, que atua como atacante, tem só 18 anos de idade e já joga no sub-20 rubro-negro. Foi inclusive um dos destaques da Libertadores da América da categoria. Corinthians e o Palmeiras monitoram o jogador, cujo contrato se encerra em março do ano que vem. Isso significa que a partir de setembro desse ano, o Rian Roberto já pode assinar um pré-contrato. E aí vem um detalhezinho importante. O Corinthians e o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, já sinalizaram ao jogador a intenção de fazer do Rian Roberto um jogador importante do elenco principal. O projeto rubro-negro tem a intenção de utilizar o Rian Roberto como uma estrela do sub-20 para, no momento futuro, escalá-lo e utilizá-lo no time principal. E é por conta desse dilema que o Rian Roberto ainda não decidiu o que vai fazer da sua carreira. Se ele não renovar esse contrato até setembro com o Flamengo, o rubro-negro vai correr enorme risco de perdê-lo. Importante registrar ainda que Palmeiras e Corinthians não são os únicos interessados. Cheguei a contar para vocês que o Shakhtar fez proposta para levá-lo na metade do ano, o Flamengo recusou e agora o Shakhtar trabalha para tentar assinar um pré-contrato com o jogador. A situação é ainda mais grave porque recentemente o Flamengo comprou mais 20% dos direitos econômicos do Rian Roberto junto ao Atlético Paranaense, operação de R$1,5 milhão. Hoje o Fla tem 70%, enquanto o CAP ficou com os outros 30%. Se perder o jogador de graça, o Flamengo não recupera nenhum centavo do investimento feito nesse atleta, que é considerado um dos mais promissores da base rubro-negra. A informação sobre o interesse de Corinthians e Palmeiras no Rian Roberto foi divulgada pela Flabase, perfil que acompanha de perto as categorias de base do rubro-negro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Preciso falar sobre um cenário dramático no Corinthians. Demonstração financeira do Timão apontou patrimônio líquido negativo de 774 milhões de reais. O que significa isso, Nicola? Isso quer dizer que se o Corinthians vender todos os seus bens, ele não é capaz de pagar as dívidas que tem. Ainda restariam como prejuízo 774 milhões de reais. A auditoria independente chamada Parker Russell ainda classificou a continuidade operacional do clube como uma incerteza relevante. Tudo porque o Corinthians hoje tem uma dívida bruta de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Sua capacidade de arrecadação na temporada passada foi de 863 milhões de reais. E aí, a partir daí, você vai entendendo a diferença. Você arrecada 860 milhões e tem uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões. Timão que registrou em 2025 143 milhões de reais de prejuízo. Ou seja, gastou 143 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. Importante registrar ainda aqui no relatório que esse relatório aponta falhas graves nos controles internos e falta de transparência em dados sobre a Neoquímica Arena. O Corinthians ele está no mercado da bola e o Corinthians sabe já os valores e salários dos atletas. Cebolinha. O Corinthians apurou que o Cebolinha ganha 1,5 milhão por mês. Tá certo? E o Victor Sá ganha um pouco menos que o Cebolinha. Eu imagino não, né? Tenho a minha opinião. 1,5 milhão para o Cebolinha, se ele ganha 1,5 milhão no Flamengo e ele não deu certo no Flamengo, se ninguém no mercado estragar, se todo mundo fizer a coisa certa, o Cebolinha que não deu certo no Flamengo tem que ganhar menos de 1,5 milhão. Se o Corinthians já descobriu que ele ganha 1,5 milhão no Flamengo e lá no Flamengo ele não deu certo, então ele tem que ganhar menos de 1,5 milhão no Corinthians, se por acaso ele jogar no Corinthians, claro. A questão, né, envolvendo o Cebolinha é que já deve ter ocorrido uma consulta do Corinthians, porque senão o Corinthians não saberia o salário dele. E ontem o Marcelo Paes acabou revelando também que o Corinthians gosta muito do Cebolinha, mas o Cebolinha tem o desejo de jogar no futebol europeu. Então, assim, como é que o Paes sabe que o Cebolinha tem o desejo de voltar para o futebol europeu? Sendo que ele não tem nenhuma proposta do futebol europeu. Só os clubes brasileiros que estão procurando o Cebolinha. Então o Paes revelou que o Cebolinha
quer jogar no futebol europeu, e eu apurei que o Corinthians, isso me informaram dentro do Corinthians, né? Pessoas importantes do clube me falaram o salário do Cebolinha no Flamengo, 1,5 milhão. Então acho que está mais do que claro que o Corinthians já foi lá tentar, enfim, contratar o Cebolinha, e tá certo, entendeu? E tá certo. Agora, eu não sei que mundo o Cebolinha vive, né? Porque eu não sei que mundo ele vive. Por que eu tô falando isso? Porque ele não tem mercado para a Europa, o Cebolinha. Ele não tem mercado para a Europa, o Cebola. Ah, ele quer o futebol europeu. Eu queria um monte de coisa também. Entendeu? Eu queria um monte de coisa também. Então não faz muito sentido, né, o Cebolinha sonhar com a Europa. Desculpa, o Cebolinha não é jogador de Europa, tá? O Cebolinha não o Cebolinha hoje não é jogador de Europa. Para mim, não é. Não sei o que vocês pensam sobre o assunto. Para mim, o Cebolinha não é jogador de Europa. Aí, só para vocês entenderem, o Corinthians ele sabe o salário do Cebolinha e vai tentar. Se vai conseguir, eu não sei. Mas ele vai tentar. Então a gente tem que, né, agora esperar o meio do ano. O Corinthians vai ter concorrência em relação ao Cebolinha. E, enfim, então a gente tem que aguardar, tá, para saber aí se o Corinthians realmente vai conseguir vencer essa concorrência ou não. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Cebolinha, para mim, vale o risco de 1,5 milhão. Dá para contratar por menos? Dá. Mas eu arriscaria 1,2 milhão, 1,5 milhão no Cebolinha por mês. É um atleta de velocidade, que encara a marcação a todo momento, e é uma posição hoje que existe uma carência no mercado em relação a essa posição. É difícil você encontrar um jogador com as características do Cebolinha. Eu não sou de ser a favor de salário alto, mas eu tenho que encarar a realidade do futebol e do Corinthians. Como é que o Cebolinha vai jogar no Corinthians ganhando menos que o Vitinho? Não faz sentido. Não faz sentido. O Vitinho ganhou 1,2 milhão no Corinthians. Que péssima contratação aí nós fizemos, hein? Que péssima. Ele é o verdadeiro ponta, como diz aí, né, o Misael, o verdadeiro ponta. Eu acho o seguinte: o certo era dispensar o Vitinho e trazer o Cebolinha por 1 milhão, 1,2 milhão. Só que essa não é a realidade. A gente não vai conseguir dispensar o Vitinho, ninguém vai querer o Vitinho, e o Vitinho vai ficar no Corinthians até o fim do ano, ganhando 1,2 milhão, que é um absurdo. Se o Corinthians quiser contratar o Cebolinha, 1,5 milhão ou um pouquinho menos, tá bom? Agora, Victor Sá. Salário do Victor Sá. R$ 1 milhão. Cara, para mim não vale. Eu penso o seguinte: o Victor Sá, para mim, é um jogador para você pagar no máximo 600 mil por mês, e eu tô sendo legal. Aliás, eu não teria trazido o Vitinho, eu não teria trazido o Zacaria, eu não teria trazido. Até o Linger eu não teria trazido. Nós estamos falando de 2,5 milhões. Você prefere o Memphis por 2,5 milhões ou o Cebolinha e o Victor Sá por 2,5 milhões? Até empata aí, né, num valor que todo mundo sonha. Só que o Memphis o Memphis não custa 2,5 milhões. Ele custa 4, 5, 6. Entendeu? Então, assim, eu vou buscar um equilíbrio na minha análise sobre o mercado do Corinthians, sobre Cebolinha e Victor Sá. Eu não pagaria 1 milhão pelo Victor Sá. Jamais. Mas eu pagaria 1 milhão, 1,2 milhão. E se o Cebolinha falar assim, ó, por 1,5 milhão,
Eu não converso mais com ninguém, eu jogo no Corinthians, eu fecho com o Corinthians. Eu pagaria também, só nessas condições, beleza? O futebol está super faturado, o Corinthians é o principal, né? O ciclista está falando aí que o futebol está super faturado, tá? E o Corinthians é o que mais superfatura, né? Superfatura não, né? Superfatura não é a palavra correta. O Corinthians é o Corinthians é um dos que mais inflaciona. A palavra correta, eu, pelo menos para usar sobre o Corinthians, a correta é essa. Inflaciona. O Corinthians inflaciona o mercado também. O Corinthians tem a terceira maior folha do futebol brasileiro. Gente, com a terceira maior folha do futebol brasileiro, você tem que brigar por Libertadores todo ano. E disputar a Libertadores e brigar pelo título todo ano, disputar o Campeonato Brasileiro e brigar pelo título brasileiro todo ano. Todas as competições em que você atuar, você tem que jogar para ganhar e você não pode nunca estar na zona de rebaixamento, como o Corinthians se encontra. O Corinthians tem a terceira maior folha do futebol brasileiro, a terceira maior folha do futebol brasileiro. Eu vou me segurar para não dar um tapa na mesa aqui. E estamos na zona do rebaixamento. Por quê? Porque paga 1.200.000 para o Vitinho, porque paga 2.700.000 para o Yuri, porque paga 6 para o Memphis. Cara, porque paga 600, 800 para quase 900 para o Garro, 700 para o Carrídio e não sei mais o que. Pô, velho, aí não dá, meu irmão. Acabou, velho. Isso é loucura. Tá? Isso é loucura. 1 milhão para o Alan, bem lembrado, Tiringa. 1 milhão para o Alan. 720 para o Pedro Raul. Inflacionou, meu amigo. O Cebolinha não vem por menos de 1,5 milhão mesmo. E encerrando, Victor Sá por 1 milhão é um absurdo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.